Bem, se inicia aqui no meu canal uma série de vídeos, né, que eu estou denominando de resumos da semana. Toda sexta-feira agora você pode aguardar que eu vou estar lançando vídeos com breves comentários a respeito dos principais fatos que transcorreram durante a semana no Brasil e no mundo, mas particularmente no Brasil. Lembrando a você também, rapidamente, que no meu site, o www.seminariocriticacrise.com, você já tem lá à sua disposição uma livraria virtual, ainda não está completa, mas já possui alguns títulos à sua disposição para você adquirir tanto livros novos quanto a parte do sebo, os livros usados. Muito bem. Vamos diretamente agora aos assuntos que eu priorizei para fazer breves comentários aqui. A fortuna de Gilmar Mendes. Muito bem. O Gilmar Mendes tem que ser investigado, sim, e ao que me parece, não há nenhuma ilegalidade com o que a Receita, os fiscais, os investigadores da Receita estão fazendo sobre a fortuna que, segundo noticiários da imprensa dita oficial, está ao entorno de 20 milhões de reais. Tudo bem que o Gilmar Mendes é casado com uma advogada que é sócia de um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil. Ótimo, muito bem pelo empreendimento, parabéns. Mas só o patrimônio do Gilmar Mendes já é um patrimônio um pouco estranho, com a remuneração de um ministro do Supremo. Porém, o Gilmar Mendes pode ser daquele sujeito que guarda tudo, muito poupador, e ter conseguido arregimentar um patrimônio milionário, fazendo durante todos esses anos economias e investimentos. Uma pessoa muito dotada dessa competência, mas para isso então tem que ser verificado. E o Gilmar Mendes, ele está caindo na armadilha que eles mesmos do Supremo criaram a partir de 2016, quando entenderam que a Receita e o sistema bancário poderia haver a transferência de dados bancários para a Receita e que isso não caracterizaria quebra do sigilo bancário, porque ficaria dentro de uma esfera ainda sigilosa, porque essas informações não seriam disponíveis para terceiros. Então, o Gilmar Mendes, ele está sendo hoje alvo, digamos assim, de um critério criado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então vamos aguardar que as investigações mostrem essa imensa fortuna com bens no Brasil, no exterior. Segundo notas da imprensa, só o Gilmar Mendes, só um dos pequenos patrimônios dele, ele é dono de uma fazenda com cerca de 1000 cabeças de gado. Poxa, que sujeito importante. Eu acho que o Gilmar Mendes deveria criar um canal no YouTube ensinando a como empreender e fazer fortuna, porque de repente ele pode ser realmente uma pessoa que tem essa competência e a gente não sabe. Muito bem. Forças Armadas e o corredor do AAA. As Forças Armadas estão aí contestando essa criação do corredor do AAA, que eu já esclareci em vídeos anteriores. Isso é uma extensão muito grande de terra, que vem dos países dos Andes até o Brasil, sai pelo Paraná, pelo Pará, e para ser bem resumido, esse trecho imenso de terra, na verdade, ele funciona como, no caso brasileiro em particular, como uma nação dentro da nação. Ou seja, até mesmo as Forças Armadas e a Polícia Federal, para adentrar esse território, ele teria que pedir autorização às tribos indígenas, com seus respectivos líderes, chefes, para que pudesse adentrar nessa região, mesmo que fosse em nome de alguma necessidade de defesa nacional. Imagine você. Coincidentemente, todo esse trecho, todo esse imenso corredor de terra, do chamado AAA, ele é sabidamente um trecho de terra que tem no seu subsolo reservas imensas de minerais raríssimos. E é uma tentativa que já vem sendo articulada desde pelo menos os anos 70, e que agora, graças à Convenção dos Direitos dos Povos Indígenas, como sempre, encabeçada pela senhora Organização das Nações Unidas, convenção essa da qual
o Brasil é signatário, foi criado esse corredor do AAA e as Forças Armadas estão aí, já estavam, mas agora, com o novo governo do presidente Bolsonaro, elas estão mais atentas a essa questão e tentando reverter esta situação. A crise na Venezuela, só para deixar bem claro, eu já tinha alertado em outros vídeos que corria um grande risco do Evo Morales da Bolívia e do Maduro, que já vinham ameaçando, o Maduro, né, na Venezuela, que já vinham ameaçando muitas vezes o Brasil ainda na época aí, o governo Dilma entrando em crise, vai ser impeachment, não vai ser impeachment, e eles ameaçando guerra ao Brasil. E eu alertei isso em diversos outros vídeos na época, que essa possibilidade era verdadeira, né, que isso não era um simples blefe. Afinal de contas, como toda ditadura comunista, há um determinado momento que ela entra em crise, o que é natural, faz parte da história de todas as ditaduras comunistas, e a guerra sempre é uma saída interessante para esses ditadores e a sua casta de apoiadores, porque além de desviar a atenção da população interna, ela também pode ajudar a prorrogar, a dar uma sobrevida aos sistemas ditatoriais implantados. Então eu alertei várias vezes para que não se menosprezasse essas ameaças da época da Bolívia e da Venezuela. No meu entendimento, a guerra na Venezuela ela é uma questão de tempo, né? Isso, inclusive, em função do fato do Maduro estar negando a ajuda humanitária, com a suposta desculpa de que isso seria uma primeira etapa de uma intervenção americana. Acho que muito pelo contrário. Se o Maduro fosse um pouco mais inteligente, ele teria permitido essa ajuda humanitária, o que iria melhorar um pouquinho, quem sabe, a imagem dele perante a comunidade internacional, uma vez que mais de 40 países, né, não só da América Latina, mas também Europa, além do próprio Estados Unidos, estão dando apoio a essa reação contrária ao governo do Maduro na Venezuela. Então, agora, fica a questão, né? Uma coisa que eu vi observando aí na imprensa, essa discussão muito assim, muito suave às vezes, né? De fazer um acordo para a saída do Maduro. Muito bem, o Maduro, ele está enquadrado no crime de genocídio, né? Segundo o Estatuto de Roma. Então, o Maduro, ele deve ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional por crime de genocídio. O Hugo Chávez já não pode mais ser julgado porque morreu, mas desde o Hugo Chávez a população venezuelana já vinha passando por um processo final do governo de Hugo Chávez, já vinha passando por um processo de fome generalizada, de escassez de alimentos, de escassez de remédio. Isso sem falar nos crimes cometidos pelas forças de segurança desses 12 governantes, seguidamente, um ao outro, com sumiços de pessoas, torturas, prisões ilegais, pessoas que lutam contra o regime e que são presas e que são, além de torturadas, são deixadas para morrer em presídios secretos, são deixadas para morrer pela fome, pela doença. Então, aquela situação mesmo que aconteceu com o Pérez, que eu também fiz um vídeo sobre essa questão. Então é importante que salientar aqui que, no meu entender, essa coisa de fazer um acordo para o Maduro sair do poder, entregar o poder e tal, essa é uma conversa muito suave perante um quadro de uma pessoa que com certeza deveria ou deverá ser julgada pelo Tribunal Penal Internacional por crime contra a humanidade, crime de genocídio. Muito bem. A questão também da homofobia, julgada agora pelo STF. Cabe lembrar que o STF não pode legislar. E tanto na Constituição quanto no primeiro artigo do nosso Código Penal, só há crime se houver lei anterior que assim o defina. E não haverá punição sem a devida e a prévia combinação legal. Ou seja, preste bem atenção, não há crime sem lei anterior
E por isso, meu querido, o STF ele não pode legislar, ele não pode criar um tipo penal. Seja qual for o tipo de ação constitucional utilizada para esta empreitada no STF, o nosso ordenamento jurídico ele só permite que o nosso Congresso legisle acerca do que vem a ser uma punição, uma infração penal. Muito bem. Está surgindo rumores de que seria o STF, ele iria colocar a homofobia como análoga, compatível, comparável, equivalente ao crime de racismo. O nosso direito penal ele também não permite esse tipo de analogia. A analogia no direito penal, ela só é permitida em termos materiais, em termos de Código Penal, para beneficiar o acusado ou o réu, jamais para prejudicá-lo. Então, desta forma, não há possibilidade de punir alguém por crime análogo a um outro, por uma conduta que via ser considerada criminosa, análoga a outra. Porém, vamos ver os desdobramentos desse julgamento, que já deve estar sendo encerrado hoje, e vamos ver o que é que isso vai dar. Isso é mais uma resposta, mais uma consequência do famoso ativismo judicial, no direito, no judiciário brasileiro particularmente, que agora as pessoas estão vendo as consequências desse ativismo encharcado de relativismo jurídico. Muito bem. E agora vamos para a cereja do bolo desse vídeo. A cereja do bolo desse vídeo é exatamente a situação do PSL envolvendo aí o presidente Bolsonaro e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Gustavo Bebiano. Muito bem. Aí a imprensa está jogando muito essa conversa aí de que os filhos do Bolsonaro eles estão se intrometendo em assuntos de governo, etc, etc. Vamos lá. Por um lado pode até ser. Eles não fazem parte daquele grupo de governo propriamente dito, aquele staff, eles não exercem cargos no executivo. Porém, fica aí uma pergunta no ar, por que os seus membros de governo e até mesmo outros correligionários de partido não saem em defesa do presidente numa situação como essa e muitas outras que estão acontecendo, Você vê que praticamente toda semana, ou pelo menos de 15 em 15 dias, aparece uma tal de uma crise tentando manchar, alcançar a pessoa do presidente da República. Evidentemente que nessa guerra cultural, a imprensa que está aí assustada com o corte de verbas que está para ocorrer pelo governo federal, os artistas também, as alterações que já estão sendo feitas com relação ao repasse de verbas da Lei Rouanet, os critérios utilizados agora vão ser completamente diferentes, não vai ser mais permitido fechar contratos pela Lei Rouanet com artistas famosos. Isso está botando todos os grandes artistas brasileiros que ficaram milionários com a Lei Rouanet, está todo mundo de cabelo em pé, porque não vão poder realimentar a sua fortuna. Apesar de que não se preocupe com isso não, que todos já estão milionários, todos vão viver muito bem, sem precisar de aposentadoria do INSS. E você que está aí com o seu artistazinho da Lei Rouanet de estimação, não se preocupe com isso, que ele vai estar muito melhor do que você. Ele ou ela vai estar muito melhor do que você. Porém, é preciso lembrar que essa discussão acerca de que essa informação de que o Bolsonaro saberia desse repasse de verbas do fundo partidário para candidatos laranjas, isso seria ou é uma acusação muito grave, o que poderia criar sérios problemas para, de fato, o presidente da República. Na medida em que o filho sai na defesa do Twitter, eu particularmente não vejo nenhum grande problema nisso, nenhuma violação em termos de competência institucional, de cargo e função, porque alguém tem que
mostrar o que é que está acontecendo, né? Ou mostrar o outro lado da moeda, uma vez que a imprensa está toda comprometida em derrubar o governo Bolsonaro, e muitos dos correligionários de partido, deputados federais inclusive, que poderiam fazer isso, né, na tribuna, muitas vezes têm se silenciado, né, na melhor das hipóteses, feito pronunciamentos do tipo: no nosso partido nós não vamos fazer igual o PT, não vamos proteger bandido, não vamos passar a mão pela cabeça. Sim, mas isso é um discurso vago. No momento desse você tem que ter um discurso objetivo, mostrar até de que lado você está. E é bem visível, bem evidente que o Bolsonaro está sendo alvo não só de um ataque sorrateiro por parte da maioria da imprensa brasileira, mas também fogo amigo dos seus próprios correligionários de partido. Haja vista isso que aconteceu aí com o próprio Gustavo Bebiano, de colocar o nome do presidente nesse tipo de situação. Ele que deveria estar trabalhando para, já que a coisa vazou, e se realmente ele tiver culpa nessa situação, ele teria que assumir a situação sozinho. Me parece até que já ameaçou, segundo consta, sites de informação de imprensa não muito confiáveis, mas já que foi publicado, consta aí até que ele já ameaçou: se eu cair, o Bolsonaro cai também. Bom, então agora tem que sair do cargo mesmo, né? Tem que ser exonerado para a gente ver até onde é que isso vai dar, né? Já que ele tem esse cara todo, tem esse poder todo, então vamos ver se ele tem mesmo, né? Ameaçou, agora tem que cumprir, não é verdade? Então fica aqui rápidas colocações a respeito desses pontos que eu elenquei, voltando a dizer que toda semana, agora às sextas-feiras, eu vou estar publicando vídeos com breves comentários, com algumas colocações na tentativa de esclarecer situações delicadas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, e particularmente no Brasil. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima sexta-feira.